A história dos Beatles é, sem dúvida, uma das mais fascinantes na história da música. Mas por trás do sucesso, escondiam-se tensões e rivalidades que poucos conhecem em profundidade. Este vídeo mergulha na complexa relação entre George Harrison e Paul McCartney, dois dos pilares da banda, cuja amizade começou na infância e evoluiu para uma intensa rivalidade criativa que moldou não apenas a música que conhecemos, mas também o destino final dos Beatles. Através de um percurso detalhado, exploraremos as origens dessa amizade, como a rivalidade se desenvolveu e como afetou profundamente a banda que mudou o mundo. Prepare-se para descobrir aspectos inéditos e reveladores que farão você ver os Beatles sob uma nova luz. Número 1. Início e primeiras tensões. George Harrison e Paul McCartney se conheceram em um ônibus escolar. Um cenário que, a princípio, parecia ser o início de uma amizade inquebrantável. Paul, que era 2 anos mais velho que George, rapidamente assumiu um papel de mentor, mostrando-lhe os acordes básicos do violão e compartilhando com ele sua crescente paixão pela música. Nesses primeiros dias, sua relação estava baseada na camaradagem e no aprendizado mútuo, com McCartney atuando quase como um irmão mais velho. Esse vínculo inicial foi fundamental para o que viria depois, a formação dos Quarrymen, a banda que eventualmente evoluiria até se tornar os Beatles. Desde o primeiro momento, ficou claro que McCartney e Lennon tinham um domínio natural sobre a composição e as decisões criativas dentro do grupo. Harrison, sendo o mais jovem do grupo, se encontrou em uma posição subordinada, onde suas ideias e contribuições eram frequentemente ignoradas. Embora Harrison aceitasse esse papel nos primeiros anos, com o tempo começou a gerar tensões internas à medida que a banda crescia em fama e sucesso. Apesar de sua juventude, Harrison já mostrava um talento musical notável e uma ambição fervorosa por explorar suas próprias ideias musicais. À medida que os Beatles começaram a gravar seus primeiros álbuns, Harrison começou a sentir uma crescente frustração por seu papel limitado dentro da banda. As decisões sobre quais músicas seriam incluídas nos álbuns eram quase exclusivamente de Lennon e McCartney, o que deixava muito pouco espaço para que Harrison desenvolvesse seu próprio estilo. Essa frustração começou a se manifestar em pequenos atritos durante as sessões de gravação. Embora Harrison ainda fosse tímido para desafiar abertamente seus companheiros, ele começava a mostrar sinais de descontentamento, que, embora sutis naquele momento, estavam aumentando. O ambiente no estúdio de gravação só exacerbava essas tensões. Lennon e McCartney, com sua forte personalidade e clara visão artística, frequentemente ditavam o rumo das músicas, enquanto Harrison era obrigado a seguir seu ritmo e suas diretrizes. Embora naquele momento as tensões não fossem fortes o suficiente para afetar seriamente a dinâmica do grupo, as sementes do conflito já estavam plantadas. A falta de espaço para que Harrison pudesse se expressar artisticamente tornou-se um tema recorrente que, com o tempo, corroeria as relações dentro da banda. Esse crescente descontentamento de Harrison também se refletia em sua busca por identidade musical. Enquanto McCartney e Lennon criavam sucessos que se tornavam hinos, Harrison se via lutando por obter reconhecimento, sentindo que estava à sombra de seus companheiros. À medida que a banda ganhava notoriedade, a pressão interna aumentava, e Harrison começou a mostrar uma clara determinação em deixar sua marca no grupo, o que o levou a insistir cada vez mais para que suas composições fossem levadas a sério. À medida que os Beatles alcançavam novos picos de popularidade, o contraste entre a influência criativa de McCartney e Lennon e o papel mais secundário de Harrison se tornou mais evidente. Embora Harrison tenha começado a experimentar novas formas de expressão, incorporando elementos da música indiana e outras influências não ocidentais, seus esforços frequentemente eram recebidos com uma recepção morna por parte de seus companheiros. Esse desequilíbrio na dinâmica criativa gerou uma tensão constante que, embora contida nos primeiros anos, foi se acumulando até se tornar um problema que afetaria profundamente a coesão do grupo.
A luta de Harrison para encontrar sua voz dentro da banda se refletiu em sua crescente independência artística. Enquanto McCartney e Lennon consolidavam sua reputação como os principais arquitetos do som dos Beatles, Harrison se esforçava para encontrar seu espaço, trazendo ideias que muitas vezes chocavam com a visão estabelecida por seus companheiros. Esse período foi crucial para Harrison, não apenas em termos de desenvolvimento musical, mas também na definição de sua identidade como artista. Uma identidade que, embora nascida à sombra de McCartney e Lennon, começava a brilhar com luz própria. Esta fase inicial dos Beatles não apenas estabeleceu as bases de seu sucesso mundial, mas também plantou as sementes da rivalidade que marcaria o destino do grupo. Harrison, decidido a não ser apenas o guitarrista de apoio, começou a traçar um caminho que eventualmente o levaria a se tornar um dos compositores mais respeitados de sua geração. No entanto, esse caminho não estaria isento de desafios, e as tensões que começaram a surgir nesses primeiros anos só se intensificariam com o tempo, culminando em alguns dos conflitos mais famosos na história do rock. 2. A busca por reconhecimento. Com o passar do tempo, a situação de George Harrison dentro dos Beatles tornou-se cada vez mais insustentável. Profundamente inspirado por músicos como Bob Dylan e Ravi Shankar, Harrison começou a explorar novos horizontes musicais, em particular a música indiana, o que o diferenciou claramente de seus companheiros de banda. Esse interesse por formas de expressão musical que iam além do rock tradicional permitiu a Harrison expandir seus horizontes criativos. No entanto, também o levou a experimentar uma maior frustração dentro dos Beatles, onde suas ideias, embora inovadoras, nem sempre eram bem recebidas. Durante a gravação de Rubber Soul, Harrison fez uma de suas contribuições mais ousadas ao introduzir a cítara na música Norwegian Wood, marcando a primeira vez que um instrumento indiano aparecia em uma música dos Beatles. Este foi um momento crucial para Harrison, pois significava uma expansão de seu papel dentro da banda, além de ser apenas o guitarrista de acompanhamento. No entanto, apesar dessa contribuição inovadora, McCartney e Lennon continuavam sendo os principais compositores, relegando Harrison a um papel secundário. Embora Norwegian Wood tenha sido bem recebida pelo público e pela crítica, dentro da banda, Harrison continuava lutando para ser reconhecido como um igual no processo criativo. Na gravação de Revolver, em 1966, marcou outro ponto de inflexão para Harrison. Decidido a demonstrar seu valor como compositor, Harrison apresentou Taxman, uma crítica mordaz ao sistema fiscal britânico, que refletia seu crescente descontentamento com as altas taxas de impostos que afetavam músicos de sucesso, como ele. Esta canção, uma das mais reconhecidas de Revolver, mostrou o talento em ascensão de Harrison como compositor, mas também evidenciou as tensões criativas dentro da banda. McCartney, sempre atento aos detalhes, tentou influenciar, na estrutura da canção, o que levou a um confronto com Harrison. Embora a Taxman tenha sido finalmente incluída no álbum, o processo de gravação deixou uma marca indelével na relação entre ambos, evidenciando a crescente lacuna entre Harrison e seus companheiros de banda. Durante este período, Harrison não só lutava para obter o reconhecimento que sentia que merecia dentro da banda, mas também estava em um processo de autoafirmação como artista. Ele começou a escrever mais músicas e a contribuir de maneira mais significativa para os álbuns dos Beatles. No entanto, seus esforços eram frequentemente minimizados por Lennon e McCartney, que continuavam sendo os líderes criativos indiscutíveis. Essa luta constante por reconhecimento não só afetou sua relação com McCartney, que às vezes via Harrison como um competidor, mais do que como um colaborador, mas também com o resto da banda, que frequentemente percebiam Harrison como um membro que não estava à altura dos padrões criativos de Lennon e McCartney. Essa percepção era particularmente frustrante para Harrison, que sentia que suas contribuições eram subestimadas ou, em muitos casos, completamente ignoradas.
Seu crescente interesse pela espiritualidade e pela música indiana, que começava a influenciar cada vez mais seu trabalho, muitas vezes era visto com ceticismo por seus colegas, que não compartilhavam seu entusiasmo por essas novas direções artísticas. No entanto, longe de se desanimar, Harrison usou essa resistência como um catalisador para se aprofundar ainda mais em sua exploração musical, o que eventualmente levaria à criação de algumas de suas obras mais icônicas. A relação entre Harrison e McCartney tornou-se cada vez mais tensa, à medida que o primeiro lutava para se estabelecer como um compositor sério dentro da banda. McCartney, com sua abordagem perfeccionista, muitas vezes tentava intervir nas canções de Harrison, sugerindo mudanças que, na opinião de Harrison, minavam sua visão artística. Esse conflito se tornou uma fonte constante de fricção, e embora Harrison tenha conseguido impor sua vontade em algumas ocasiões, a luta pelo controle criativo continuou sendo um tema recorrente nas sessões de gravação. Além disso, essa luta por reconhecimento não se limitava apenas à música. Harrison também começou a exigir mais reconhecimento público por suas contribuições à banda, algo que raramente lhe era concedido. Enquanto Lennon e McCartney eram constantemente elogiados como os gênios por trás dos Beatles, Harrison frequentemente se via relegado a um segundo plano, uma situação que o frustrava profundamente. Apesar de suas contribuições significativas para a evolução do som dos Beatles, Harrison sentia que nunca recebia o crédito que merecia. Isso exacerbava sua sensação de alienação dentro do grupo. Finalmente, a busca de reconhecimento de Harrison dentro dos Beatles se tornou um reflexo de seu crescimento como artista e como pessoa. À medida que se tornava mais seguro de seu próprio talento, também se tornava menos disposto a se conformar com um papel secundário. Essa nova determinação o levou a assumir um papel mais ativo na direção musical da banda, apesar da resistência de seus companheiros. Embora esse processo tenha sido muitas vezes doloroso e conflituoso, também foi essencial para o desenvolvimento de Harrison como um dos músicos mais influentes de sua geração. Número 3. Tensões no estúdio. As tensões entre George Harrison e Paul McCartney atingiram seu ponto mais alto durante as sessões de gravação do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Este álbum, amplamente considerado como a obra-prima dos Beatles, foi dominado em grande parte pela visão criativa de McCartney, que assumiu o controle das sessões de gravação com uma abordagem que muitos descrevem como extremamente perfeccionista. Harrison, por sua vez, começou a sentir que suas contribuições eram cada vez menos valorizadas, o que levou a um distanciamento significativo entre ele e McCartney, afetando não apenas a dinâmica criativa, mas também a relação pessoal entre ambos. Durante a gravação de Sgt. Pepper's, McCartney era conhecido por sua insistência em alcançar a perfeição, muitas vezes exigindo múltiplas tomadas de uma mesma música, até que se alcançasse a versão que ele considerava perfeita. Essa abordagem, embora tenha contribuído para o sucesso indiscutível do álbum, foi profundamente frustrante para Harrison, que sentia que sua criatividade estava sendo sufocada pela necessidade de McCartney de ter controle absoluto sobre o processo. Para Harrison, o ambiente no estúdio havia se tornado quase claustrofóbico, com McCartney microgerenciando cada detalhe, o que deixava pouco espaço para a espontaneidade ou a experimentação que Harrison desejava explorar. Uma das músicas que mais claramente refletia essa tensão foi Within You Without You, uma composição de Harrison que incorporava elementos da música e da filosofia indiana na qual ele havia estado imerso nos últimos anos. Embora a música tenha sido finalmente incluída no álbum, Harrison teve que lutar para que sua visão artística fosse respeitada. McCartney, mais focado na coesão estilística do álbum, nem sempre compreendia ou compartilhava o entusiasmo de Harrison por essas novas influências, o que gerou um conflito sobre como a música deveria ser integrada ao projeto. A gravação de Sgt. Pepper's também foi marcada por uma crescente distância emocional entre os membros da banda. Enquanto McCartney e Lennon trabalhavam de forma estreita na maioria das músicas, colaborando de maneira fluida e dinâmica, Harrison se encontrava cada vez mais isolado, trabalhando em suas próprias composições, sem muito apoio de seus colegas.
Essa falta de colaboração não apenas afetou sua moral, mas também aumentou sua sensação de alienação dentro do grupo, o que alimentou ainda mais as tensões. Harrison sentia que, apesar de seus esforços para contribuir com algo diferente e valioso, seu papel dentro da banda estava sendo minimizado, o que o levou a questionar seu lugar nos Beatles. O ponto culminante dessas tensões ocorreu durante a gravação de Abbey Road, o último álbum de estúdio dos Beatles. Naquela época, Harrison havia evoluído significativamente como compositor, escrevendo algumas de suas canções mais icônicas, como Something e Aí Vem o Sol. Essas composições não apenas mostravam a maturidade de Harrison como músico, mas também representavam um desafio direto à dominância criativa de McCartney dentro da banda. No entanto, as tensões com McCartney atingiram um novo nível quando este último tentou intervir nas composições de Harrison, sugerindo mudanças que Harrison não estava disposto a aceitar. Este confronto deixou claro que a relação entre ambos estava irremediavelmente danificada e que as diferenças criativas que antes eram geridas com diplomacia agora eram insustentáveis. Durante as sessões de Abbey Road, Harrison começou a se impor com mais força, rejeitando as sugestões de McCartney e exigindo que suas músicas fossem gravadas exatamente como ele as havia concebido. Esta mudança na dinâmica de poder dentro da banda foi significativa, pois marcou o momento em que Harrison deixou de ser o Beatle silencioso para se tornar um compositor respeitado e autônomo. A decisão de Harrison de não ceder a McCartney, de manter sua integridade artística, foi um ato de afirmação pessoal que redefiniu seu papel na banda, mas também acelerou a desintegração do grupo. Essa mudança, embora libertadora para Harrison, também significou o fim dos Beatles como os conhecíamos. As tensões entre os membros, que haviam estado latentes por anos, finalmente se tornaram insustentáveis, e a banda desmoronou sob o peso de seus próprios conflitos internos. O processo de gravação de Abbey Road, que deveria ter sido uma celebração do legado dos Beatles, se transformou em um campo de batalha, onde as disputas criativas e pessoais chegaram a um ponto sem retorno. Embora o álbum resultante seja considerado uma das obras-primas do grupo, sua criação foi marcada por uma tensão palpável que refletia o fim iminente da banda. Em resumo, as sessões de Sgt. Pepper e Abbey Road foram não apenas momentos de alta criatividade, mas também de intenso conflito. Harrison, em sua luta para ser reconhecido como um igual dentro da banda, finalmente enfrentou McCartney de uma maneira que redefiniu seu legado e deixou uma marca indelével na história da música. Esses conflitos não apenas puseram fim aos Beatles, mas também libertaram Harrison para que ele pudesse finalmente seguir seu próprio caminho, um que o consagraria como um dos músicos mais influentes de sua geração. Número 4. A ruptura final. O ano de 1969 foi um ano decisivo para os Beatles. As tensões que vinham se acumulando durante anos finalmente chegaram a um ponto crítico e a banda começou a se desmoronar. Harrison, que havia suportado anos de frustração e falta de reconhecimento, decidiu que era hora de tomar um novo caminho. Embora sua relação com McCartney sempre tenha sido tensa, o deterioro final ocorreu durante as sessões de gravação do projeto Get Back, que depois se tornaria Let It Be. Durante essas sessões, as diferenças criativas e pessoais entre Harrison e McCartney tornaram-se insuperáveis. Harrison, cansado da atitude dominante de McCartney, abandonou brevemente a banda em janeiro de 1969. Uma decisão que surpreendeu a todos. Embora finalmente tenha retornado depois que os outros membros lhe pediram para reconsiderar sua decisão, a relação entre ele e McCartney nunca se recuperou completamente. As gravações de Let It Be foram marcadas por um ambiente tenso e conflituoso, com Harrison e McCartney em constante desacordo sobre a direção musical da banda. Harrison, agora mais seguro de seu papel como compositor, opôs-se às tentativas de McCartney de impor sua visão sobre as canções dos outros. Este confronto culminou na gravação de I'm in Mine, uma canção escrita por Harrison,
que refletia sua frustração com o egoísmo e a falta de colaboração dentro da banda. A ruptura final entre Harrison e McCartney ocorreu durante a gravação de The Long and Winding Road, uma canção de McCartney que Harrison considerava excessivamente sentimental e fora de lugar. McCartney, fiel ao seu estilo, insistiu que a canção fosse gravada de acordo com sua visão, o que levou a um confronto direto com Harrison. Este episódio foi a gota d'água para Harrison, que decidiu que não podia continuar trabalhando em um ambiente tão tóxico. Finalmente, em abril de 1970, Paul McCartney anunciou publicamente sua saída dos Beatles, o que marcou o fim oficial da banda. Embora a ruptura tenha sido iminente por meses, o anúncio foi um choque para os fãs e para os próprios membros da banda. Harrison, embora triste pelo fim dos Beatles, sentiu um alívio ao saber que não teria mais que lidar com as tensões que haviam atormentado os últimos anos do grupo. Agora, livre das restrições criativas que havia sentido dentro dos Beatles, Harrison estava pronto para embarcar em sua carreira solo, onde finalmente poderia expressar plenamente sua visão artística. Número 5. Carreira solo e legado. Após a separação dos Beatles, George Harrison emergiu como um artista solo, com uma voz e um estilo únicos que refletiam seu profundo compromisso com a música e a espiritualidade. Enquanto o mundo lamentava o fim de uma das bandas mais icônicas de todos os tempos, Harrison via nessa separação uma oportunidade para finalmente se expressar de maneira plena e sem restrições. Seu primeiro álbum solo, All Things Must Pass, lançado em 1970, não apenas atendeu às expectativas, mas as superou de maneira espetacular, consolidando-se como um sucesso retumbante, tanto em termos críticos quanto comerciais. Este álbum triplo, que incluía sucessos como My Sweet Lord What Is Life, mostrou ao mundo o verdadeiro talento de Harrison como compositor e músico, liberado das limitações que havia experimentado durante seu tempo com os Beatles. All Things Must Pass não apenas se tornou um marco na carreira de Harrison, mas também um pilar fundamental na história do rock. Com este álbum, Harrison demonstrou que sua criatividade e habilidade musical haviam sido subestimadas durante seu tempo com os Beatles, onde frequentemente era ofuscado pelas figuras dominantes de Lennon e McCartney. É importante destacar como a produção de All Things Must Pass refletia a abordagem holística de Harrison em relação à música e à vida, trabalhando ao lado do lendário produtor Phil Spector. Harrison conseguiu criar um som que era ao mesmo tempo grandioso e profundamente pessoal, fundindo o rock com influências da música espiritual que ele havia abraçado durante sua viagem à Índia. Este álbum foi uma clara declaração de independência artística, e seus temas de transcendência espiritual, amor e a inevitabilidade da mudança ressoaram profundamente com um público que, após a agitação da década de 60, buscava algo mais do que o típico pop rock. O sucesso de All Things Must Pass não só solidificou Harrison como um artista solo, mas também deixou claro que sua contribuição para os Beatles havia sido muito mais significativa do que se havia reconhecido até aquele momento. Enquanto McCartney e Lennon continuavam sendo vistos como os principais arquitetos do som dos Beatles, Harrison demonstrou com este álbum que ele também tinha uma visão artística poderosa e única. Esta revelação foi um golpe para aqueles que haviam considerado Harrison como o terceiro Beatle, um simples acompanhante na grandeza de Lennon e McCartney. Nos anos seguintes, Harrison continuou desenvolvendo sua carreira solo, lançando uma série de álbuns que exploraram temas de espiritualidade, amor e paz. Embora alguns desses álbuns não tenham alcançado o mesmo nível de sucesso que All Things Must Pass, a consistência de sua visão artística e seu compromisso com seus princípios o mantiveram como uma figura influente na música. Canções como Give Me Love, Give Me Peace on Earth Dark Horse mostraram um artista em constante evolução, disposto a seguir seu próprio caminho sem comprometer seus valores. Além de sua música, Harrison também usou sua plataforma para tornar o mundo um lugar melhor, como demonstrou com o Concerto para Bangladesh. Em 1971,
Este evento beneficente, um dos primeiros do seu tipo, arrecadou fundos e gerou conscientização sobre a crise humanitária em Bangladesh, demonstrando mais uma vez que Harrison não era apenas um músico talentoso, mas também um ativista comprometido. Este concerto não apenas destacou seu desejo de usar sua música para o bem, mas também estabeleceu um precedente que influenciaria eventos beneficentes futuros, como o Live Aid. Ao longo dos anos, a relação entre Harrison e McCartney continuou complicada, uma mistura de respeito mútuo e lembranças dolorosas dos dias em que os Beatles estavam no auge. Embora ambos os homens tivessem seguido caminhos separados, a história compartilhada dos Beatles e os anos de tensões não podiam ser ignorados. No entanto, à medida que envelheciam e suas vidas tomavam caminhos mais tranquilos, começaram a se reconciliar, reconhecendo o impacto que tinham tido um sobre o outro. Em entrevistas posteriores, McCartney falou com carinho de Harrison, chamando-o de seu irmão mais novo, e lembrando os bons momentos que haviam compartilhado, mesmo em meio às tensões. A morte de George Harrison em 2000 foi um duro golpe para McCartney, que lembrou com emoção as últimas vezes que conversaram. Essas conversas finais foram marcadas pela nostalgia, mas também por uma profunda compreensão e aceitação do que haviam vivido juntos. Apesar de todas as tensões e desentendimentos que os haviam separado, McCartney sempre sentiu um profundo respeito e afeto por Harrison. Um sentimento que ficou claro nas entrevistas que ele deu após a morte de George. Esse respeito se manifestou nos anos seguintes, quando McCartney continuou prestando homenagem a Harrison em seus shows e entrevistas, garantindo que seu legado e sua amizade nunca fossem esquecidos. O legado de Harrison, tanto como Beatle quanto como artista solo, continua vivo hoje, influenciando gerações de músicos e deixando uma marca indelével na história da música. Sua capacidade de combinar o espiritual com o musical, seu compromisso com causas justas e sua habilidade para criar música, que ressoava profundamente nas pessoas, garantem que George Harrison não seja apenas lembrado como um Beatle, mas como um artista completo que deixou uma marca indelével no mundo. Número 6. Impacto cultural e reconhecimentos. O impacto de George Harrison na cultura popular transcende as barreiras da música, chegando a influenciar profundamente diversos aspectos da vida contemporânea. Ele não apenas revolucionou o rock ocidental ao introduzir elementos da música indiana, mas também transformou a maneira como a espiritualidade podia ser entrelaçada com a arte, tornando-se um pioneiro nesse campo. Harrison não se limitou a ser um músico excepcional. Seu pensamento profundo e sua abordagem integral à vida e à arte inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo, deixando um legado que continua vibrante e relevante até os dias de hoje. Para compreender plenamente o alcance de sua influência, é crucial destacar seu papel na incorporação da música indiana no rock. Harrison, profundamente influenciado pelo citarista Ravi Shankar, foi o primeiro músico de uma banda de rock ocidental a usar a cítara em uma canção pop, especificamente em Norwegian Wood, dos Beatles. Este gesto não foi apenas inovador do ponto de vista musical, mas também abriu a porta para um interesse mais amplo na cultura e filosofia orientais, que ressoou particularmente na contracultura dos anos 60. Este movimento, liderado em grande parte por Harrison, pavimentou o caminho para a globalização da música, fomentando um intercâmbio cultural que ainda está vivo. Mas Harrison não apenas mudou a música. Seu compromisso com causas humanitárias marcou um antes e um depois da maneira como os músicos podiam usar sua plataforma para gerar um impacto positivo. O concerto para Bangladesh em 1971, organizado junto com o músico indiano Ravi Shankar, foi um dos primeiros eventos beneficentes de grande escala na história da música, estabelecendo um precedente que seria seguido por inúmeros concertos de caridade nas décadas seguintes. Este evento não apenas arrecadou fundos e conscientização sobre a crise humanitária em Bangladesh, mas também demonstrou o poder da música como uma força para o bem. Este concerto consolidou Harrison não apenas como um músico, mas também como um ativista comprometido com a justiça social.
A influência de Harrison, no entanto, não se limitou à música. Sua incursão no mundo do cinema, particularmente como produtor de filmes, mostrou sua capacidade de influenciar a cultura popular a partir de diferentes ângulos. Como um dos principais impulsionadores do filme A Vida de Brian, dos Monty Python, Harrison desempenhou um papel crucial na criação de um dos clássicos mais irreverentes e queridos do cinema de comédia. Este projeto não apenas demonstrou seu aguçado senso de humor, mas também sua disposição para apoiar projetos criativos que desafiavam as normas estabelecidas. Através de sua produtora, Andmad Filmes, Harrison contribuiu para a realização de vários filmes que deixaram uma marca indelével na história do cinema britânico, consolidando seu legado como um verdadeiro mecenas das artes. Hoje em dia, o legado de George Harrison continua a ser honrado e celebrado de múltiplas maneiras. Suas contribuições foram reconhecidas formalmente com sua inclusão póstuma no Hall da Fama do Rock and Roll em 2004, tanto como membro dos Beatles quanto por seu trabalho como artista solo. Esse reconhecimento destaca seu impacto duradouro na música e sua influência contínua em gerações de músicos. Além disso, em todo o mundo, estátuas e placas comemorativas foram erguidas em sua homenagem, desde sua cidade natal, Liverpool, até lugares tão distantes como Los Angeles e Bangladesh, onde seu legado permanece vivo na memória coletiva. Documentários como Living in the Material World, de Martin Scorsese, ajudaram a manter viva a história de Harrison, proporcionando às novas gerações uma janela para sua vida e obra. Esses tributos não celebram apenas sua música, mas também seu espírito inovador e seu profundo compromisso com os valores de paz, amor e unidade que ele sempre defendeu. Através de concertos, tributos, documentário e cerimônias comemorativas, George Harrison continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração. Sua vida, cheia de exploração espiritual e criativa, serve como um lembrete constante da importância de seguir seu próprio caminho, de ouvir sua voz interior e de nunca deixar que as pressões externas te desviem do que você realmente é. Essa abordagem, autêntica e corajosa em relação à vida e à arte, deixou uma marca indelével na cultura popular. E garante que, mesmo após sua morte, George Harrison continue sendo uma figura influente e respeitada em todo o mundo. Número 7. Reconciliação e últimos dias. À medida que os anos passaram e as cicatrizes do passado começaram a cicatrizar, a relação entre George Harrison e Paul McCartney tomou um rumo significativo. Após anos de tensões criativas e pessoais, que frequentemente os colocavam em lados opostos do espectro emocional, ambos os homens começaram a refletir sobre o vínculo que os unia desde a infância. Embora as feridas abertas pelas disputas nos Beatles tenham sido profundas, o passar do tempo e a maturidade lhes permitiram ver além das diferenças que uma vez os separaram. Foi então que, de maneira inesperada, o destino lhes apresentou uma tragédia comum, a morte de John Lennon em 1980. Este evento, que abalou o mundo inteiro, atuou como um catalisador na relação entre Harrison e McCartney. A perda de Lennon, um amigo e companheiro que havia sido uma parte integral de suas vidas, os impulsionou a reavaliar o que realmente importava. Assim, entre a tristeza compartilhada e a necessidade de manter viva a memória de seu amigo, começaram a reconectar, redescobrindo os laços que os haviam unido desde a juventude em Liverpool. As barreiras que o orgulho e a rivalidade haviam levantado desmoronaram-se diante da realidade da mortalidade. E com isso, a amizade ressurgiu. Com o passar dos anos, Harrison mergulhou ainda mais em sua vida familiar e em sua espiritualidade, encontrando paz nos ensinamentos do hinduísmo que havia adotado décadas antes. Enquanto isso, McCartney, sempre em movimento com sua carreira musical, nunca perdeu a oportunidade de se aproximar de Harrison. Em mais de uma ocasião, os dois foram vistos compartilhando risadas e relembrando anedotas de seu tempo juntos nos Beatles, um período que, apesar de tudo, ambos consideravam como uma das melhores fases de suas vidas.
À medida que a saúde de Harrison começou a se deteriorar devido ao câncer que o afligia, a relação entre ambos se fortaleceu ainda mais. McCartney, mostrando um lado mais vulnerável e humano, visitava seu amigo regularmente, oferecendo-lhe apoio nesses momentos difíceis. As visitas de McCartney não eram apenas um consolo para Harrison, mas também lhes proporcionavam uma oportunidade para relembrar os velhos tempos. Aqueles dias em que, jovens e cheios de sonhos, conquistaram o mundo com sua música. Entre piadas e conversas nostálgicas, ambos encontraram uma maneira de se despedir, não com tristeza, mas com o reconhecimento de tudo o que haviam conquistado juntos. Quando George Harrison faleceu, em 29 de novembro de 2001, foi um momento de profunda dor para McCartney. A perda de seu irmão mais novo, como ele descreveu em inúmeras ocasiões, deixou um vazio que dificilmente poderia ser preenchido. No entanto, McCartney decidiu honrar a memória de Harrison, não apenas com palavras, mas com ações. Em cada show, em cada entrevista, McCartney se certificava de lembrar de George, de manter viva a chama de sua amizade e seu legado. Assim, com cada nota que tocava em homenagem ao seu amigo, McCartney não só celebrava a vida de Harrison, mas também o laço inquebrantável que os uniu, um laço que nem mesmo a morte pôde romper. Número 8. O legado de Harrison na música contemporânea. A influência de George Harrison na música contemporânea é um fenômeno que vai muito além de suas contribuições como membro dos Beatles. Seu uso inovador de instrumentos orientais, particularmente o sitar, na música ocidental, não só rompeu com as convenções do rock de seu tempo, mas também abriu uma ponte cultural que ainda ressoa na música atual. Harrison, com seu espírito pioneiro, demonstrou que o rock podia ser muito mais do que guitarras elétricas e letras de amor. Podia ser uma exploração profunda da espiritualidade e da filosofia. O legado de Harrison se manifesta na música de inúmeros artistas e bandas contemporâneas que seguiram seu exemplo, integrando elementos da música indiana e outros sons não ocidentais em suas composições. A maneira como ele combinou rock, folk e música indiana em seu álbum All Things Must Pass não foi apenas inovadora, mas também profundamente influente, criando um som que continua a inspirar músicos de todas as partes do mundo. Este álbum, com canções icônicas como My Sweet Lord Something, continua sendo um pilar na história da música, mantendo sua relevância décadas após seu lançamento. Harrison não só impactou a música através de seu som, mas também através de seu enfoque espiritual e filosófico. Ele foi um dos primeiros músicos ocidentais a adotar publicamente o hinduísmo e a meditação, práticas que ele incorporou em sua vida diária e em sua música. Essa espiritualidade não só definiu sua carreira solo, mas também influenciou a cultura pop ocidental, levando a meditação e os ensinamentos do hinduísmo a um público muito mais amplo. A fascinação de Harrison pela espiritualidade oriental ajudou a popularizar essas práticas no Ocidente, uma tendência que continua na cultura contemporânea, influenciando desde a música até o cinema e a literatura. Além disso, o impacto cultural de Harrison vai além de sua música e espiritualidade. Sua maneira de ver a vida, sua humildade e sua busca contínua pela verdade e beleza deixaram uma marca indelével na cultura pop. Artistas como Radiohead, Oasis e Beck citaram Harrison como uma de suas influências principais, não apenas por sua música, mas também por sua abordagem em relação à vida e à arte. Esses músicos contemporâneos adotaram muitos dos princípios que Harrison promovia: a exploração artística sem limites, a inclusão de influências globais e a busca de um significado mais profundo na arte. O anexo menciona o profundo respeito que outros músicos tinham por Harrison, particularmente em sua abordagem espiritual e sua habilidade para integrar suas crenças em sua arte. Esse respeito é evidente na contínua relevância de seu trabalho, que continua sendo estudado e apreciado por músicos e fãs igualmente. Desde suas primeiras influências até suas últimas composições, Harrison manteve uma consistência em sua visão artística que o separa de muitos de seus contemporâneos.
O legado de George Harrison não reside apenas em sua música, mas na maneira como ele transformou o que significava ser um artista na era moderna. Sua capacidade de fundir o mundano com o espiritual, o ocidental com o oriental e o tradicional com o inovador, o torna uma figura única, cuja influência continua presente em cada canto da música contemporânea. Nesse sentido, Harrison não foi apenas um músico excepcional, mas um pioneiro cultural que abriu novos caminhos, e cujo impacto continua ressoando, inspirando novas gerações a buscar a verdade e a beleza em todas as suas formas. A história de George Harrison e Paul McCartney é uma história de amizade, rivalidade e, finalmente, reconciliação. Ao longo dos anos, ambos passaram por muito juntos, e embora as tensões criativas muitas vezes os separassem, nunca deixaram de se respeitar e amar como amigos e companheiros. O legado de Harrison, tanto como Beatle quanto como artista solo, continua vivo hoje, inspirando novas gerações de músicos e fãs em todo o mundo.